Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com você, esteja na sua casa, abençoando a sua vida. É com muita alegria que nós começamos esse culto hoje, dia 21 de fevereiro, a qual nossa amada igreja, a Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara, completa 61 anos. Ou seja, nós estamos realmente em festa. Hoje é um dia de alegria para a nossa comunidade de fé. Todos os anos a gente sempre faz uma bela festa, onde a casa fica cheia. Temos aqui sempre coral cantando, participações especiais, também participando do culto. Todo ano era assim, mas infelizmente a pandemia tem mudado algumas coisas, não tem possibilitado a bela festa que nós poderíamos fazer presencialmente, mas não vamos deixar de celebrar, não vamos deixar de festejar e principalmente não vamos deixar de fazer esse culto de ações de graças pelos 61 anos da nossa amada igreja. Hoje, da mesma forma, mesmo nessa modalidade online, vamos ter sim algumas participações convidadas, congregações nossas vão estar participando, adorando a Deus. Outros pastores que compõem também a nossa comunidade de fé vão estar trazendo uma palavra, uma oração, a bênção, para que assim, mesmo nessa modalidade, não deixemos de fazer algo especial, algo que engrandeça o Senhor nosso Deus, onde nós podemos, dessa forma, transmitir a Ele, dizer a Ele da nossa alegria, porque até aqui tem nos ajudado, até aqui tem abençoado esta igreja, até aqui Deus tem feito muito por ela e também através dela, onde muitas pessoas já foram abençoadas. Nosso desejo, nossa oração é que Deus continue usando poderosamente esta comunidade, esta igreja, para abençoar vidas através da pregação da palavra, através do aconselhamento, através da amizade, da comunhão, enfim, de tudo aquilo que, como Deus quer usar a sua igreja para abençoar vidas, nós queremos continuar. Então, a nossa oração é de agradecimento e também de pedido de bênção para que Deus continue usando poderosamente essa igreja, principalmente nesse tempo de pandemia, que ela seja a sua comunidade, os nossos irmãos, sejam pessoas que estejam levando a mensagem da paz, a mensagem do Evangelho, uma palavra de conforto, de alegria para aqueles que estão sofrendo tanto nesse tempo. E logo que a gente puder começar a fazer cultos presenciais, com certeza a nossa alegria será muito maior, porque vamos poder abraçar uns aos outros, vamos poder realmente se alegrar uns com os outros. E isso faz parte da comunidade, isso faz parte do amor e do calor cristão. Então seja bem-vindo para esse culto, seja um participante, mesmo na sua casa, participe de tudo que nós vamos fazer, cantando junto, lendo o texto junto, ouvindo a pregação, para depois você também ir e praticar essa palavra de Deus. Eu quero começar com um texto, uma leitura do Salmo 98, ler essa palavra do salmista com uma abertura que nos convida a adorar esse Deus, que nos convida a louvar esse Deus, a engrandecer e a exaltar Ele como Senhor e Rei das nossas vidas. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte no Salmo 98. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade. Para com a casa de Israel, todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultem diante do Senhor, que é Rei. Então, esse salmo nos convida para esse momento de alegria, para esse momento de celebração, de adoração, esse momento de agradecimento ao Senhor pelos 61 anos da nossa igreja. E você é o nosso convidado. Você é o nosso convidado para celebrar conosco, se alegrar conosco nesse momento de culto. Vamos orar ao Senhor, pedindo dele graça, pedindo dele a sua bênção e que Ele receba da nossa parte a nossa adoração. Oremos. Pai querido e amado, te louvo e agradeço, ó Deus, pelos 61 anos dessa igreja.
Há tanto tempo, há tantas décadas, Senhor, essa igreja está aqui estabelecida nessa cidade. E muitas pessoas que já passaram por aqui, ó Deus, foram abençoados por Ti, por intermédio dessa comunidade de fé, por intermédio dos pastores que aqui passaram, por intermédio dos presbíteros, dos diáconos, diaconisas, presbíteras também, por intermédio, Senhor, de professor de escola dominical, por líderes de departamento, por tantas pessoas, ó Deus, que serviram nessa casa. Elas foram por Ti usadas e foram bênção para muitas pessoas. Por todas elas eu Te louvo e agradeço, ó Senhor. Eu não Te agradeço pelo templo, pela construção. Ainda que seja motivo de gratidão Tu ter levantado, Senhor, esse prédio neste lugar. Mas a minha principal palavra de agradecimento, Senhor, pelas pessoas, elas que compõem de fato a igreja. Por essas pessoas que passaram e hoje estão aqui ainda, Senhor. Muito obrigado por essas vidas. E que as que aqui ainda estão, Tu ainda possa usar muito mais. Derrama sobre essas pessoas a Tua unção, o Teu poder. E faz, ó Deus, que esse espaço e os membros que aqui, Senhor, se congregam, sejam bênçãos para a nossa comunidade, para o bairro e para a cidade de Araraquara, Pai. Em nome de Jesus, abençoa. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo. Nós agora, Senhor, fazemos esse culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, ó Pai. Esperamos que suba, Senhor, esse culto, a nossa adoração, e Tu se agrade de nós. E que Tu encontre entre nós os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Assim oramos e assim Te louvamos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida durante todo o culto e esteja aberto, esteja disposto a adorar a Deus e ser abençoado também.
Eu quero agradecer o gentil convite feito pela Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara para uma nossa participação num louvor de adoração nesse domingo de comemoração do aniversário da igreja. Uma igreja que tem sido fiel durante todo o tempo, desde a sua organização e também na expansão do reino, agora apoiando os nossos trabalhos na congregação da IPI de São Carlos. Agradecemos muito mesmo a participação de vocês, temos tido uma grande amizade. Diz assim no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o povo de Deus, resgatados por Ele, remidos por Ele. Por essa razão nós nos alegramos. Nós vamos cantar, demonstrando essa gratidão nossa. Eu convido a todos mesmo para cantar, e louvar a Deus. coração
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Digno é o Senhor, digno de toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, te oferecemos esse louvor. Amém. Oremos. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa igreja, Pai. Te pedimos perdão pelas vezes que pecamos contra Ti ao longo desses 61 anos, através, ó Deus, da falta de misericórdia, de acolhimento, de amor. Também individualmente clamamos, ó Deus, por perdão e misericórdia pelas vezes que pecamos contra Ti por pensamentos, palavras, atos e omissões, Senhor. Pai, é no sangue de Cristo Jesus derramado na cruz que nós temos certeza do perdão, da salvação e da Tua graça. Por isso nós Te bendizemos, nós Te adoramos e pedimos, ó Deus, seja conosco, restaure em nós a vontade de Te servir com alegria. Nós louvamos agradecidos pelo perdão, orando em nome de Cristo Jesus, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta
pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Tudo bem? Eu quero agradecer o convite por poder participar de uma data tão importante e significativa na vida da IPI de Araraquara. 61 anos servindo, 61 anos em missão. A minha gratidão também ao reverendo José Andrese pelo convite em poder pregar num dia tão especial na vida dessa comunidade. Eu quero começar a mensagem, a reflexão a respeito daquilo que nós vamos aprender diante do texto bíblico, com duas perguntas. A primeira pergunta diz respeito à sua compreensão em relação à igreja. O que é a igreja para você? O que é a igreja para você? A segunda compreensão é: qual é a sua relação com a igreja? Qual é a sua parte na igreja? Qual é a maneira que você tem se relacionado com ela? Como você tem servido a ela? Qual é a sua participação na comunidade e na vida da igreja? Para responder essas perguntas, eu gostaria de ler com você o texto que nós temos em Romanos capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 5. Nós vamos ler esse texto e, partindo desse texto, eu quero responder essas perguntas que eu te fiz logo no início. Vamos ler juntos? Romanos 12, versículo 4 ao versículo 5, diz assim: porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes desse corpo. Quando eu te fiz essas perguntas logo no início, eu queria, na verdade, trazer um grave problema a respeito da nossa compreensão diante daquilo que nós muitas vezes aprendemos sobre a igreja e sobre o corpo. Para muita gente, infelizmente, nós precisamos falar o que nós não somos para que elas entendam o que é a igreja, especialmente na cultura que nós vivemos nesse momento. O que elas veem nas redes sociais, o que elas veem na televisão, muitas vezes é preciso distinguir aquilo que nós somos enquanto igreja daquilo
que as pessoas veem. Há um preconceito em relação a essa imagem da igreja. Claro que isso não nos faz melhores, essa não é a ideia, mas é preciso diferenciar o que a Bíblia nos ensina a respeito da igreja do que muitas vezes as pessoas têm como compreensão a respeito do que ela é. O segundo problema é que existem expectativas erradas em relação à igreja. Muita gente projeta na igreja alguns papéis e algumas responsabilidades que ela não tem. E diante dessa falsa expectativa, ou até dessa alta expectativa, muita gente se frustra. Há uma expectativa equivocada, por exemplo, de que a instituição seja um lugar perfeito, de que nela existam pessoas irrepreensíveis e que, na verdade, todos nós sabemos que não existe igreja perfeita, assim como não existem pessoas perfeitas. Um outro problema é que, infelizmente, essa é uma realidade dos dias atuais. Muitas pessoas, até em relação a essa falsa expectativa ou essa alta expectativa, estão decepcionados com a igreja, trazem nas suas histórias frustrações, decepções, e é muito comum, eu tenho encontrado nesses últimos anos, muitas pessoas feridas, decepcionadas com a igreja, com líderes e com a instituição. Em algum momento das suas vidas, elas se frustraram com aquilo que elas compreendiam ser a igreja. E o último problema é aquilo que eu chamo da virtualização da fé. Muitas pessoas se tornaram apenas espectadores daquilo que de fato é a igreja. Muitas pessoas se distanciaram do seu real sentido e acabaram, muitas vezes, por compreender uma expressão equivocada, muito disseminada nas redes sociais, que diz: eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Nós somos a igreja. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, quando ele usa a analogia do corpo para compreender o que é a igreja e a sua finalidade. Em outros textos, Paulo também usa dessa analogia, se referindo à igreja como um corpo. Essa ideia grega e essa influência grega, e Paulo usa muito bem essa didática, diz respeito não só apenas à estética, porque o grego compreendia que o corpo era algo perfeito, mas também em relação à sua organização, à sua composição. Quando Paulo diz que a igreja é um corpo, ele está aqui destacando o seu caráter e o seu sentido orgânico e o seu sentido organizacional. Existe uma estrutura e existe uma formatação orgânica em torno dessa estrutura. Eu sempre falo a seguinte ilustração: é como se, nessa analogia, a estrutura óssea fosse a instituição, a organização. E a estrutura fisiológica, o que está em torno dessa estrutura óssea, fosse aquilo que é orgânico, os relacionamentos, os ministérios, aquilo que se desenvolve ao entorno disso. Bom, se nós temos uma igreja somente baseada na estrutura, nós temos uma igreja apenas baseada no esqueleto. E isso é um ponto importante a gente entender, porque Paulo não faz a diferenciação de um corpo como estrutura organizacional e de um corpo quanto estrutura orgânica. Agora, por um outro lado, se a gente só tem uma estrutura orgânica, nós vamos ter mais ou menos o que as crianças e os adolescentes sabem, né? Aquela geleia, né? Aquela geleca, recentemente tem um outro nome, amoeba, sem forma, até que cresce, que tem um volume, mas não tem uma estrutura. Então, buscarmos esse equilíbrio entre aquilo que é orgânico e aquilo que é organizacional, entre o orgânico e a estrutura, é o sentido da igreja, e é exatamente isso que Paulo está dizendo ao fazer essa analogia. A igreja é um corpo que tem diferentes partes, que existem dons, existem pessoas servindo, pessoas diferentes, conectadas nesse sentido organizacional e nesse sentido orgânico. Por isso eu quero fazer 5 considerações a respeito dessa analogia. A igreja é um corpo. O corpo nos ensina 5 princípios. Em primeiro lugar, se somos um corpo, todos são aceitos. Vou repetir isso. Se somos um corpo, todos são aceitos. Paulo usa as expressões nós, embora sejamos muitos. Há uma outra expressão, partes diferentes.
E os estudiosos dizem que isso não apenas se refere aos nossos dons e talentos diversos, mas também às pessoas. Note que ele usa os termos embora sejamos muitos. Sabe que isso nos ensina? Que a igreja ela não tem um papel de dizer, enquanto instituição, quais pessoas podem ou não podem participar. Todos são aceitos. Olha o que diz o Branham Mann a respeito disso. Algo está muito errado quando a igreja local rejeita a pessoa que Jesus aceita. A igreja, enquanto corpo, aceita as pessoas. Ah, mas como nós aceitamos aqueles que são diferentes de nós? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Embora sejamos muitos, embora temos partes diferentes. Há um grande problema para nós, especialmente de tradição histórica, é que nós buscamos em nossas comunidades o termo afinidade. Nós buscamos ser uma igreja homogênea. Pessoas que gostam das mesmas coisas, pessoas que têm o mesmo tipo de comportamento, que fazem parte da mesma classe social, do mesmo grupo cultural. Mas a igreja ela é diversa, a igreja ela é heterogênea. E muito da nossa dificuldade, às vezes em função do crescimento ou da evangelização, se dá no fato de buscarmos pessoas diferentes de nós. Se nós somos um corpo, todos são aceitos. A igreja não tem o papel de dizer quais pessoas podem ou não podem participar do corpo. No Novo Testamento, nós não vemos uma atribuição sequer à igreja enquanto juíza ou detentora dessa função. A função da igreja é ser corpo e não cabeça. A função da igreja é acolher as pessoas, é fazer com que elas se sintam parte, mesmo sendo diferentes. Segundo princípio, se somos corpo, a missão é de todos. A tarefa de anunciarmos o evangelho é de todos. Qual boa nova? Que Deus veio em nossa direção. Essa é a mensagem do evangelho. Deus veio na nossa direção. Eu tenho dito isso. O que é o evangelho? É o movimento de Deus na direção do ser humano. Nós estamos nesse mês, a IPI do Brasil, mobilizando as nossas igrejas na compreensão de que a missão não é apenas da instituição, a missão não é apenas de um departamento específico da igreja, a missão é de todos. Enquanto corpo, a missão de proclamarmos o evangelho é minha, é sua. Você, enquanto membro e participante do corpo, é também chamado a esse imperativo de pregar o evangelho a todas as pessoas. Ronaldo Lidório tem uma frase interessante que diz o seguinte: evangelizar é anunciar a Cristo, não a igreja. E isso faz parte daquilo que nós compreendemos enquanto tarefa individual. Pessoas trazem pessoas. Todos somos missionários e missionárias. E nós começamos aonde nós estamos, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossos relacionamentos e, claro, também nas redes sociais. A gente viu agora, por exemplo, na pandemia, que muitas das nossas igrejas fecharam. Nós fechamos aqui em Sorocaba, mas a missão continua. A missão continua em nossa casa, a missão continua nos nossos relacionamentos. Quantas pessoas, nesses últimos anos, você foi um instrumento de evangelização? Essa tarefa não é apenas do pastor, essa tarefa não é apenas do missionário, da missionária, da pastora, essa tarefa é de todos. Deus nos chamou, enquanto corpo, a anunciarmos o evangelho de Jesus. A nossa casa, as pessoas que estão próximas de nós, perto de nós, as pessoas que estão ao entorno de nós e as pessoas que estão distantes de nós. Ao olharmos para a igreja, nós devemos nos perguntar a respeito dessa tarefa, porque essa responsabilidade é nossa, é do corpo. Terceira consideração diz o seguinte: se somos um corpo, todos servimos e cuidamos. Se somos um corpo, todos servimos e cuidamos. Olha que interessante, o apóstolo Paulo usa os termos: temos muitas partes, temos funções diferentes. Agora sim, ele remete ao serviço e à mutualidade da igreja. A igreja é onde nós exercemos esse princípio da mutualidade, o serviço comunitário. Talvez um dos grandes equívocos ao longo dos anos na instituição
é entender que o serviço faz parte da atribuição apenas de alguns, sendo que, enquanto corpo, todos nós servimos e cuidamos mutuamente. Frank Viola diz o seguinte: a vida do cristão não é sobre, a vida cristã não é sobre você ou eu, é sobre nós. E isso é a igreja. Aonde você serve? De quem você cuida? Não existe vida cristã solitária, assim como não existe igreja sem o exercício da mutualidade. E essa pandemia em especial tem nos ensinado isso. Nós precisamos uns dos outros. A igreja é o local e o exercício da mutualidade. E é comum nós ouvirmos a saudade que as pessoas têm, por exemplo, de se encontrarem nas nossas igrejas, de estarem em comunhão. Agora, a pergunta diante disso é: nós servimos a igreja? Qual é a nossa participação nesse serviço? Eu não digo apenas na liderança, eu digo apenas no serviço, ou digo então em relação ao serviço comunitário, a participação comunitária. Se a gente olhar para as nossas comunidades, nós vamos ver que essa talvez seja uma questão desafiadora para nós. Todos servimos, todos mutuamente servimos uns aos outros. Quarto princípio: se somos um corpo, nossas vidas são o templo. Nós somos a igreja, e esse lugar só tem sentido se tiverem pessoas no convívio da comunhão. As próprias palavras de Jesus ao dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria ali, evidencia o quê? A importância da comunhão. Eu vou falar algo aqui que talvez alguns não gostem disso. É muito importante o templo. O templo tem o seu papel, a sua finalidade, a sua identidade, a sua história, mas a igreja é muito mais do que o templo. A igreja é muito mais do que as paredes, porque enquanto corpo, todos nós, especialmente as nossas vidas, são o templo. O templo só tem sentido se houverem pessoas dentro desse templo. As paredes só têm sentido se elas servirem à missão. Nós estamos aqui no novo espaço da nossa igreja, e logo que nós chegamos aqui, eu reuni a liderança, eu disse isso. Tudo isso só tem sentido se tiverem pessoas aqui dentro. Pessoas são mais importantes do que paredes. Quando a gente olha para isso, a gente entende, por exemplo, a palavra do pastor Ricardo Barbosa, que diz o seguinte: se você não consegue ouvir a Deus no silêncio do seu quarto, não vai ouvi-lo no barulho da igreja. A igreja também se estabelece na nossa vida diária. Como a gente mantém comunhão, por exemplo, estando distantes? Tem uma vida diária com Deus, tem uma vida devocional, o que nós chamamos de liturgia diária. Essa pandemia nos mostrou a necessidade de sermos igreja em nossas casas. A igreja, e nós vimos isso nesses últimos dias, semanas e meses, permaneceu sem paredes. Por quê? Por causa das pessoas, exercitando a sua vida comunitária, devocional, a sua liturgia diária. Uma última consideração, a quinta consideração. Se somos um corpo, Cristo é a cabeça. É para Cristo que nós olhamos. A igreja deve ser um sinal permanente e expressão da graça de Deus através da vida de Jesus. Agora, será que as pessoas, ao chegarem em nossas comunidades, conseguem ter a percepção de que a igreja aponta para a pessoa de Cristo? De que o líder aponta para a pessoa de Cristo? Quando eu me reúno aqui com os líderes da igreja, por diversas vezes, ao iniciar uma reunião, eu gosto de orar dizendo: a igreja é tua, o Senhor é o cabeça, a noiva é do noivo. Quem lidera a igreja não são os líderes, quem lidera a igreja não é apenas a instituição enquanto organização, é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Muito daquilo que eu disse no início a respeito das expectativas erradas, decepções e frustrações com a igreja se dão muitas vezes porque nós olhamos para as pessoas e não para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós compreendemos o papel do corpo no seu devido lugar. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. É para Ele que nós olhamos.
É para Ele que nós colocamos o nosso olhar enquanto ministério, desenvolvimento de liderança, enquanto serviço. Se eu sirvo, se eu adoro, se eu ministro, se eu testemunho, faço isso por Cristo, porque é para Ele que eu olho. Filipenses diz o seguinte: abandonei a igreja durante algum tempo, porque encontrei bem pouca graça ali. Voltei, porque não descobri graça em nenhum outro lugar. Por que nós precisamos da igreja? Porque a igreja é um lugar de transformação. Por que nós frequentamos a igreja? Por causa de Cristo, por causa de Jesus. É muito comum, às vezes, nós como líderes e pastores, nos esquecermos disso. A noiva é do noivo. E nesse dia de aniversário e nessa reflexão que nós trouxemos a respeito do corpo, você entenda o seu papel enquanto corpo. Nesse dia de aniversário, você entenda as suas responsabilidades enquanto corpo. Mas nesse dia de aniversário, que a igreja e a IPI de Araraquara olhe para Cristo. Olhe para Jesus, porque Ele é o cabeça da igreja. Talvez você que está nos assistindo tenha se frustrado e se decepcionado com a igreja. Olhe para Jesus, não olhe para as pessoas. Encontre o seu lugar no corpo, sirva, participe, tenha a sua liturgia diária, compreenda o seu papel, o seu dom, o seu talento e o seu serviço, a sua mutualidade, mas nunca deixe de olhar para Jesus. Nunca deixe de olhar para Cristo. Quero convidar você, aonde você estiver, a fechar os teus olhos. Eu quero orar com você, para que você reencontre o sentido da igreja na sua vida. Nós somos a igreja. Para que você reencontre o sentido da missão de pregar o Evangelho e para que nós todos juntos possamos olhar para Jesus. Feche teus olhos, vamos orar juntos. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pelo desafio que ela nos coloca, de compreendermos de fato o que é o corpo, o que é a igreja, compreendemos nosso papel nesse corpo, a nossa função, a nossa identidade nesse corpo, mas não nos esquecermos de olhar para Jesus, de colocarmos nossos olhos naquilo que é de fato o Evangelho, a motivação correta, olharmos para Jesus. Ó Deus, talvez muitas pessoas que estão me assistindo, feridas, decepcionadas com as pessoas, com a instituição, precisam resgatar, ó Deus, essa intencionalidade. Precisam resgatar, ó Deus, esse sentimento no coração, essa vocação de que a igreja é um local onde todos são aceitos, que a igreja é um local da missão, que a igreja é um local onde nós servimos uns aos outros, que a igreja, Deus, é a prática da vida diária, que a igreja é a expressão da vida comunitária e que a igreja é o local onde nós olhamos para o Senhor. Por isso, ó Deus, eu peço que essa palavra vá ao encontro do coração daqueles que estão nos assistindo. É a oração que eu faço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Sem a luz
Depois de tanto tempo fechado, não podemos perder a oportunidade de também participar da mesa do Senhor. E como eu orientei os irmãos na quinta-feira, que você tivesse na sua casa aí separado também a sua mesa, também preparasse o pão, o suco de uva ou mesmo o vinho, para que nós possamos ter esse momento de comunhão com o Senhor. A ceia do Senhor é a nossa comunhão com Ele, é o recordar do sacrifício, da morte e ressurreição que Ele fez, substituindo o lugar em que era nosso de condenação. E quando a gente participa desses elementos, nós temos parte com Ele. Ele diz isso lá em João capítulo 6. Mas quando fazemos isso também com fé, cada um ainda mesmo na sua casa, nós estamos todos tendo a mesma comunhão com o Senhor. Nós estamos tendo comunhão uns com os outros e com o nosso Cristo. Porque a mesa, a ceia, ela é a mesa do Senhor. Ela não pertence à Igreja Presbiteriana Independente, ela pertence a toda a Igreja do Senhor e pertence ao próprio Senhor. Então, quando nós estamos realmente participando desses atos com fé, tendo a consciência, né, do que representa a ceia do Senhor, então o Senhor nos abençoa. E Ele faz com que a gente possa pertencer a essa união mística, a qual Paulo tanto fala nas suas epístolas. Então você é nosso convidado para participar desse momento. Eu espero que você tenha aí na sua mesa também o pão, tenha também o fruto da uva e nós possamos assim ter esse momento juntos. Eu quero ler Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14, onde o Senhor institui a ceia e convida-nos a participar toda vez que nos reunirmos dela. Quando ele diz o seguinte: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando também um pão, tendo dado graças, o partiu de Deus, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Então Jesus teve essa oportunidade de, com os discípulos, ia ser a última ceia dele com os discípulos. E ele institui ela e diz: sempre façam isso em memória
de mim. E nós estamos fazendo a memória do Senhor, participando da mesa, participando uns com os outros e recebendo as bênçãos que esses meios de graça nos proporcionam. E isso só é possível por conta da fé que nós temos em Jesus Cristo, no seu sacrifício, na sua presença espiritual que está conosco agora. Convido você a fechar os seus olhos e vamos orar nesse momento, apresentando os elementos da ceia ao Senhor, pedindo que Ele abençoe para que possamos participar deles com fé. Pai amado e querido, eis os elementos da ceia, Senhor. O pão vai continuar sendo pão, o fruto da uva vai continuar sendo o que é. Mas para nós, ó Deus, eles representam, e o significado deles são importantes, porque representam o corpo e o sangue de Jesus. Representa, Senhor, a entrega do corpo e do sangue por nós, para nos perdoar os pecados e nos livrar da condenação eterna. Muito obrigado, Senhor, por tal ato. Muito obrigado, Senhor, porque o teu amor, ele extrapolou todos os limites, a ponto de permitir que o teu filho fosse, Senhor, morto na cruz, e assim, ó Deus, cada um de nós possamos gozar, Senhor, da tua salvação. Obrigado, Pai. Abençoa os elementos e que a tua graça, Senhor, estejam neles para que possamos receber dessa graça. Quando nos alimentarmos deles, Senhor, que nós venhamos nos alimentar dos bens e das riquezas e do pão espiritual. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, se você tem um pão aí, Jesus disse que quando ele pegou um pão, ele deu graças ao Senhor e partiu, dizendo ao discípulo: tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós. Da mesma forma, nós podemos pegar o pão e participar todos. Comemos todos. Depois de cear, Jesus pegou o cálice e apresentou como nova aliança no seu sangue, sangue derramado para perdão de pecados. E ele disse: bebei de todos, podem beber também. Oremos ao Senhor. Pai amado e querido, te agradeço, Senhor, por esse momento que eu tenho com meus irmãos e irmãs, de participar da tua mesa. Ela, Senhor, foi instituída, Senhor, para que nos lembrássemos do momento, Senhor, que tu entregou, tu deu a tua própria vida para salvar-nos. Obrigado por tal momento, por tal feito, por tal entrega. Muito obrigado, Senhor. E esteja, Senhor, perdoando os nossos pecados, nos purificando de toda iniquidade. Assim como, Senhor, o teu sangue fez quando derramou-se lá na cruz do Calvário. E da mesma forma, Senhor, hoje que esses efeitos permaneçam e os meios de graça que esses elementos têm, Senhor, quando passamos por fé, Ele abençoe as nossas vidas. Eu te peço isso em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém. Amém. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldado seu, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguer
alegria poder participar também desse culto, dessa celebração de aniversário. E para o nosso envio, para nos despedir deste culto, para nos despedir dessa festa de aniversário da nossa igreja, eu gostaria de deixar com os irmãos um trecho do Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo 1, os versos 9 a 15, que nos diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus vem nos trazer aquela mesma mensagem que João já pregava: o tempo chegou, arrependam-se, mudem de vida, creiam na boa notícia de que Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo. Por meio de Jesus nós temos vida abundante, vida eterna, esperança e força para vencer mesmo os tempos mais difíceis, como esses que nós temos vivido nos últimos dias, no último ano. Principalmente nesse momento que Araraquara enfrenta, que nós sejamos reconhecidos pela nossa esperança de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Vamos orar? Santo e bendito Deus, nós nos colocamos diante de Ti, gratos pela Tua palavra, gratos pelo sacramento, gratos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos protegendo, nos guardando do mal e do perigo, nos concedendo sustento mesmo em meio às dificuldades. Ó Pai, visita cada coração, visita cada lar. Lembra-te também dos nossos irmãos que se encontram enlutados neste momento, a família do seu Joaquim, a dona Dalva. Que o Senhor derrame porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre todos os familiares, sobre todos aqueles que amaram a vida do seu Joaquim, ó Deus. Agora que o Senhor nos despede da Tua casa, abençoados por Ti, alimentados por Ti, conserva a Tua boa mão estendida sobre nós e faze de nós, ó Deus, por meio do nosso testemunho e das nossas palavras, canais da Tua bênção e da vida abundante que o Senhor quer comunicar a todo o mundo, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que também nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebei a bênção. Que o amor abundante, transbordante e infinito de Deus, o nosso Pai, que a graça, a vida também abundante, infinita, misericordiosa e plena de Jesus Cristo, que a consolação e o poder do Espírito Santo sejam convosco, Igreja de Jesus Cristo, reunida em Araraquara e espalhada por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Amém.